Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo. Para Jesus, uma calorosa salva de palmas. Meus amigos, hoje é dia de bênção, é dia de comunhão, é dia de você sair daqui de cabeça erguida, com seus sonhos avivados. Eu vou conseguir, porque isso veio de Deus, Ele vai me abençoar, e é isso que Ele quer ver em você. Se você quer receber a bênção de Deus, então se prepare para envolver-se com o Espírito de Deus e Jesus abençoar você. E quando terminar o culto, você vai sair daqui dizendo: Deus esteve nesse culto, agora Deus está comigo. Isso é que alegra a gente que é pregador, que você entendeu como é que você consegue o contato com Deus, que é pela palavra, não a letra morta, mas a revelação da palavra, aquele coração que quer conhecer a Deus e que vem buscando ao Senhor e que presta atenção quando a palavra é ministrada, porque aí não tem como o inimigo tirar você da presença de Deus. E hoje é esse dia. Esses dias eu estou terminando agora um estudo lá em Filipenses capítulo 2, que comecei no versículo 5, e eu já vou chegar aqui até o 16, o 17, por aí. Ou nós vamos pegar agora do 12, para não atrapalhar o que precisa ser dado, que eu já dei, e quem já assistiu um desses cultos já sabe muito bem de que eu estou falando. Aí o apóstolo Paulo disse que tudo aquilo é que ele estava falando, porque Jesus se aniquilou, veio ao mundo, tomou o nosso lugar, pagou o preço da nossa redenção, venceu o diabo. E hoje o diabo, e também os homens, todos eles, e os anjos, têm que se curvar diante do Senhor. Todo joelho se dobrará, que se curvará ante a autoridade de Jesus. Dos que estão nos céus, que são os anjos. Você, quando entende uma bênção, determina em nome de Jesus, eles são os agentes de Deus que vão fazer essa bênção chegar até você. Então aí você pode crer que eles se dobraram ante a autoridade de Jesus, porque a missão deles é fazer aquilo que Deus aprova. A segunda parte fala dos homens que na terra dobram o joelho. Tem uns que dizem que nunca vão dobrar, não sabe o que lhes espera, porque na hora da necessidade, se não se dobrarem, não abrirem a boca mesmo diante de Deus, não invocarem o nome de Jesus como nunca invocaram, aí eles não vão ter aquela bênção que é direito deles. Então nós temos que aprender isso. Com o tempo fica fácil, você já passou essa fase de entrar nessa posição espiritual de sucesso. Vem o mal, você diz: pode ir embora que eu não te aceito. E acabou, e Deus abençoa. Eu contei aqui que essa semana no Rio de Janeiro, foi o seguinte: o início de outubro, um casal foi falar comigo, e eu ouvi direitinho a conversa. A esposa disse assim: olha, eu queria ter um neném, mas não agora, mas só que eu tenho um problema de nascença. Eu falei: você pode falar o problema? Eu posso. Toda senhora, quando fica grávida, você vê o pai até gosta de pôr a mão assim, que o garotinho está fazendo ginástica, passa, olha como é que passou aqui agora e tal. Mas o meu útero era interno, era coluna, vem os órgãos, intestino, fígado, tudo meu era ali, ele não estava aqui. Eu não sentia aqui, só que sofri bastante da coluna por causa disso, que foi crescendo, é uma menina. Aí eu falei assim: mas por que não vamos pedir a Deus agora, já que estamos na presença dEle, para Ele colocar esse órgão no lugar dEle? Ele não fez, só você que é assim? Toda senhora, se vê a barriga aqui, sente o neném, quando está ali mexendo e tudo. Então vamos orar agora. Aí eu orei.
e falei assim: Jesus, agora é para esse órgão voltar para o lugar dele. Fizemos aquela oração, você sabe que é ungida. E Jesus, se está na hora de ter um menino, que ela tem uma menina, que é um casal, então abençoa agora. Eu tenho assim, não é agora que eu quero, não. Agora já foi, menina. A bênção está aí. Aí ela foi esse dia, estava sentindo uma diferença, estava na farmácia, foi com o marido. Ele comprou o teste, comprou, fez o teste. E tá, eu falei, mas vou fazer um de sangue agora e tá, minha ultrassonografia para ver a coisa direitinho. Eu falei, você vai querer provar o que já é? Eu falei, já é, pode esquecer que vem aí. Eu falei, por exemplo, vou te perguntar uma coisa, o seu seio está meio sensível? Ah, tá, o bico tá, então pode esquecer. Lá em casa nasceu 5 assim, eu sei como é que é quando está grávida, como é que fica a coisa. Aí ela foi fazer o exame, aí mandou dizendo que realmente está toda feliz agora, provou que está. E temos que crer agora que Deus colocou no lugar certo para ela não sofrer nessa gestação. E é assim que Deus faz, você entendeu, Deus confirmou no seu coração, creia. Aí ele diz aqui, vamos ficar aqui para a gente não sair fora. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes a Deus, né? Não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Eu temos que operar nossa salvação. O inimigo quer nos tirar da presença de Deus, com tentações, não só para fazer coisa errada, mas para duvidar das promessas de Deus. Não, eu conheço o Deus que eu sirvo, que história é essa? E vai acontecer. Depois que você vencer esse gargalho, é mais ou menos quando a pessoa está estudando um idioma. Quem aqui fala o idioma, a segunda língua muito bem, sabe disso. Tem espécie assim de uma coisa que parece que não vai, está difícil. Eu falo que é um joelho, você tem que passar o joelho que depois fica fácil. Aí você vai pensar na língua, segunda língua, vai falar na segunda língua, nem pensa na língua nossa para poder traduzir, porque aí vai ficar tudo enjoado. Quando eu estou pregando, tanto em inglês como em espanhol, eu não penso em português, eu estou pregando naquela língua, falando exatamente, e quem está assistindo lá não está tendo nenhuma interrupção. O pregador fica chato quando ele vai. Tem gente que às vezes não gosta que você traduza uma pessoa, mas ela sabe, mas os outros não sabem, porque fica enjoada, ela para e eu em português. Ela fala na língua dela, o outro fala em português. Não, o tradutor fala em português. Tem que ser desse jeito. Então você vai fazer, de sorte, meus amados, assim como sempre obedeci isso, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim operar a vossa salvação, você tem que operar. A linguagem agora é um outro idioma para você, é a linguagem da fé. Ali que você vai ter que operar a sua salvação. E com temor e tremor, com respeito a Deus, mas com medo de errar mesmo. Não, eu não vou errar, Deus, está amarrado. Você sentiu que tem alguém interessado em você, você está amarrado em nome de Jesus, eu não aceito isso. Mas não é só para se livrar, não, para não deixar o pecado entrar no seu coração. Aí você vai ter uma vida limpa, vai olhar para trás, a sua estrada foi perfeita e graças a Deus por isso. Continuando. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. É Deus que faz isso. Ele põe o desejo, mas Ele quer fazer a obra. Senhor Deus, o Senhor me deu o desejo, eu orei e te agradeço. Eu vou ter essa bênção em nome de Jesus. E assim vai na parte financeira, na parte conjugal, familiar, no trabalho, em qualquer setor da vida, profissional ou não, você vai ser bem sucedido. Porque Deus dá o querer, também faz o efetuar. Continuando. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Aí a maioria perde. São todas as coisas, não é alguma coisa não. Tudo que for, não murmure. Ah, mas aquele cidadão não para de me provocar. Não esquece esse negócio, você está além disso. Mas a minha mulher, coitada, ela vem com as conversas, mulher, vamos mudar o assunto para uma coisa mais bonitinha. Vai ensinando ela que daqui uns dias ela está falando no nível mais elevado. Ou o marido, às vezes é o marido que vem com as coisas meio esquisitas. E você vai ensinando, e de repente vocês estão num patamar muito maior. Para que eu tenho que fazer sem murmuração e contenda? Preste atenção. Para que sejais irrepreensíveis, não dignos de ser repreendidos.
Tem pessoa que é digna de ser repreendida, é inconveniente. Se é a primeira vez não fala, mas depois você vai ter que falar, isso não se fala, isso não se faz. Então Deus não quer que nós sejamos dignos de repreensão. E sinceros, temos que ser sinceros. O que é uma pessoa sincera? Fiel. Sim, sim e não, não. Não, é que eu não entendi bem. Está mentindo, você entendeu. Você fala o idioma, que isso? Como é que você fala que não entendeu bem? É mais fácil falar, eu errei, realmente eu deixei o inimigo entrar, mas não vou errar não. Em nome de Jesus não vou errar. Para que vocês repreensem sérios, filho de Deus, inculpáveis. É o que Deus quer ver em você. Um filho, uma filha dele. Se você é menina, é filha. Se é menino, é filho. Filho de Deus, e filhos no plural aqui significa ele e ela juntos. Inculpáveis, que não são dignos de ser culpados de nada, que estão fazendo a coisa como é certa. São pessoas que não abrem muito a boca, eles falam por centímetro, mas ouvem por quilômetro. Isso é muito importante, sempre. Não se precipite a fazer julgamento algum, deixa Deus julgar. Sem querer, você quer mostrar que também sabe falar, quer imitar outra pessoa, para com isso. É de uma geração inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa. É a nossa geração. Infelizmente, as pessoas estão se corrompendo a cada dia e estão caindo para a perversidade. E acham que estão fazendo o que é direito. Não param para examinar que estão exagerando. Não se pode exagerar. Tudo tem uma medida certa. Vai falar, seja parcimonioso, não seja um tagarela bobo que fala qualquer coisa. Meça as palavras primeiro, medite no que vai falar. Filho de Deus inculpado, uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você pegou? Eu preciso resplandecer, você precisa resplandecer. Aí ninguém vai condenar a gente. Você olha, a pessoa está falando demais, você fica quieto, se você der trela, então vai falar mais besteira ainda. Aí você depois, com sabedoria, dá a sua opinião sem ofender. E para ela é uma lição, ela aprendeu, exagerei. Tem um pessoal que é sábio para descobrir coisa sua. Ah, é? Ah, não acredito. Ah, não pode ser. E você vai, entrega todo o verbo. Faz isso não. Você tem que resplandecer como astro, não como um foguete apagado, não. Astro que está funcionando e que exige. Retendo a palavra da vida, segure a palavra da vida, não perca em qualquer situação, não emita julgamento que vai atrapalhar você. Você tem que reter a palavra da vida, segurar, mantê-la com você e não perdê-la. Depois, mas o que você acha? Olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. Acho que nós devemos orar por isso aí, que Deus vai dar a solução completa. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, a volta de Jesus, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo trabalhava, os pastores trabalham, e nós não gostaríamos de saber que foi em vão, mas ao contrário, ajudou você, formou o seu caráter espiritual como filho de Deus, e você é uma pessoa agora digna de Deus confiar qualquer missão que você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos ver o que aconteceu lá em Manaus, pessoal. Estive lá, fiz 4 reuniões no domingo, tem 15 dias, e Deus abençoou poderosamente. Isso aqui é o culto das 18 horas, foi o último culto aquele dia. Por favor, maestro. A 4ª e última campanha de um dia cheio de bênçãos em Manaus foi especial. Deus preparou cada detalhe e usou o missionário R.R. Soares para levar a palavra que moldou o coração dos irmãos para receberem as maravilhas que veremos logo mais. Não importa o que tenta você, doença, enfermidade, pecado mesmo, você se considere morto. Quando vier aqui, você não entra mais. Aqui tem um que guarda a minha vida, que é o Senhor Jesus. O povo começa a se aquecer e já vemos o começo do agir de Deus. 4 vezes até o chão agora, bem rápido. Ó, tô gostando, hein? Ó, que foto bonita tá aqui agora. 4 vezes. Quem é que foi curado agora? Levanta a mão assim. Faz assim com a mão. Jesus, obrigado. Oh, glória a Deus.
Essa irmã ouviu a palavra, deixou a muleta de lado e caminhou para uma vida nova com Jesus. Estava sentindo muita dor nas minhas pernas, que eu tenho artrose. Por que a senhora usa essa muleta aí? Que eu me sinto muito fraca. Sentia muito então fraca. dá a muleta pro pastor aí. Vem cá, vamos caminhar aqui agora. Livre? Pode caminhar livre. Só não tem mais nada não. Não fica com medo não. O medo é a pior coisa na vida. O medo é um demônio. Não pega esse demônio não. Pega só a bênção de Deus. Volta aqui para cá aqui agora. Agora eu quero ver a senhora andar mais rápido ainda. Vai andando mais rápido em nome de Jesus. Olha, pessoal, olha o andar dela, como é que já está. Acabou. Agora só volta para lá e vamos dar uma corridinha. Pode correr que só não vai tropeçar e nada. Vamos lá. Ó. Acabou, glória a Deus. Ela conversou com a nossa equipe no fim da reunião. Corri lá na frente e não está mais doendo. É uma dor insuportável. Era uma dor insuportável. Não podia abaixar, eu se sentia muito dolorida. E agora, na hora da oração, passou. Olhem só a quantidade de pessoas que foram abençoadas. Você? Joelho. E agora? Agora melhorei, eu vim lá da plataforma andando, mas cheguei aqui. Agora você vai voltar correndo para lá. E você, irmã? Eu tava com uma dor, aqui na minha coluna, eu não conseguia dormir. Mas agora Jesus curou. Mexeu aí. Em nome de você vai Jesus. dormir bem essa noite. Põe um relógio lá para não perder a hora. E você? Nas pernas, artrose, mas eu acredito, eu já estou curado. Eu creio. Sumiu a dor? Sumiu. Não deixa voltar. Se voltar, isso aqui não tem mais lugar para você. Você? O meu é que eu tenho uma hernia de disco e tava os joelhos doendo demais, mas fui curada. Agora está curada. Amém. Quando eu acordei com muita dor. Eu não podia nem andar. Eu segurava nas paredes sem poder andar. Mas eu determinei que eu vinha hoje à igreja e eu ia ser liberta. Oh, e agora eu me abaixei 4 vezes, não senti dor nenhuma. Nem vai sentir mais. E se voltar, diz que eu não te recebo mais. Agora não, depois da oração, eu baixei 4 vezes como ele pediu. Eu não senti mais. Eu estou bem, para a honra e glória de Jesus. Esse dia ficará marcado em Manaus como o dia da nova aliança com Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. E vamos aplaudi-lo com alegria, né, pessoal? Olha, antes de eu orar com vocês e passar para o pastor Jaime, que eu sigo a ver missões, eu quero chamar a sua atenção sobre Isaías 35. Eu vou terminar a palavra agora. Nós terminamos o último culto. Deus fez uma explanação aqui nos versículos anteriores de como haveria uma mudança na face da terra quando chegasse a volta de Cristo, que é o dia que nós estamos vivendo agora, e tem mudança por aí grande. Até o Brasil já está tendo tornado agora. Ficava invejando o pessoal lá de fora com aquelas destruições. Coitado do pessoal lá do Paraná, daquela cidade lá, que teve esse problema triste. E outros tantos já tiveram parecido também, só que eles ficavam assim, se escurando o nome. Agora já estão falando que é tornado, né? Passava e arrancava telha de 500 casas, derrubava a casa do chão, aquele vento forte. Mas tem também, por outro lado, essa obra grande que Deus está fazendo. Isso é tudo sinais do tempo para nós. No versículo, capítulo 35, no versículo 3, eu comecei no 34 e no 16, que falava das mudanças, depois você pode ler na sua casa. Aqui começa o seguinte, Deus falando para a igreja fazer: confortai as mãos fracas. O que é mãos fracas? Deus nos deu habilidades simbolizadas pelas nossas mãos. Com ela a gente faz muita coisa útil, necessária. Então nós temos que confortar aquelas pessoas cujas habilidades, não só as físicas, mas espirituais, estão fracas, não fazem mais nada. Eu já estou muito velho. Você pode estar velho do jeito que for. Moisés, aos 120 anos, ele nasceu, deveria matá-lo, porque o rei do Egito mandou matar os neném quando nascesse. Era formoso, os pais pediram as parteiras para não fazer, não mataram. Depois foi criado com o filho da filha de Faraó,
processo lindo. Quando ele tinha 40 anos, ele soube que ele era, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, que poderia ser um faraó qualquer dia. Foi preparado para isso nas artes marciais egípcias, na ciência daquela época. Era um homem sábio, e ele então foi defender 2 judeus que estavam brigando, separar, e quando viu lá, então separou. Depois, outro dia, viu um judeu, um árabe, um egípcio batendo no judeu. O homem devia ser muito forte, ele foi separar a briga ali, o homem partiu para cima dele e com o morro matou o homem. Aí enterrou na areia, ninguém viu. Sempre tem uma pessoa que viu o erro, tá? E põe isso no seu coração. Onde eu nunca pensei que eu encontraria brasileiro, você é brasileiro? Sou, e se eu estivesse fazendo coisa errada por aí? Quer dizer, você sempre vive uma vida livre de qualquer suspeita, e Deus vai abençoar você. Bom, aí diz assim, tem que confortar as mãos fracas e fortalecer os joelhos trementes, aquelas pessoas que não conseguem caminhar na vida, não estou falando fisicamente só, mas também caminhar na vida, porque não fazem nada, tudo tem medo de não dar certo. São pessoas dominadas pelo espírito do negativismo. Isso não é de Deus. Nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo, que é o espírito de fortaleza do Senhor, onde Deus nos dá uma missão, eu vou fazer em nome de Cristo. E aí a bênção vem para você. Diz mais assim, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Tem pessoa que não tem ânimo para nada, está derrotada por dentro. Temos que ajudá-las, pessoal, principalmente aqueles que estão começando na fé agora. Eu não sei, claro que não sabe muita coisa, mas o que sabe já pode fazer. Então temos que dizer a eles que se esforcem e que não temam nada. Você não tem que temer nada absolutamente. Mas se o diabo se levantar contra mim, ira, a Bíblia diz que vindo o inimigo com uma torrente d'água contra você, o Espírito Santo arvora, levanta a bandeira da batalha e anda na luta em seu favor. Não tenha medo, coisa nenhuma, não dá nem atenção ao demônio. Ele prometeu, quem ele para prometer não vale nada, é mentiroso. Jesus disse desde a fundação, tem que ser dessa maneira. Esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Quando Jesus vier, vai vir para dar vingança para nós aqui. E que mais? Com recompensa de Deus, Ele virá, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Ele vem para nos tirar do sofrimento que virá sobre a humanidade. Coitado daquele que deixa para amanhã. Quando vê, a igreja não está mais aqui, não tem mais pregador. Onde vai se converter? Em lugar nenhum, vai sofrer por toda a eternidade. Nós temos que pegar a oportunidade. Deus deu, agarre, porque Ele não vai ficar repetindo para você a mesma promessa sempre. Continuando. Então os coxos saltarão como... Não, ainda falta ainda. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos. Aqueles servos, aqueles bichinhos, que quando vai correndo na frente do leão, o leão se esforça todo, não está aguentando mais. Quando ele chega perto, ele pula 9 metros, o leão para. Não tem mais jeito. Então nós temos que só fazer com que os olhos cegos sejam abertos, os ouvidos surdos, e os coxos saltem como servos. Tudo isso aqui é simbólico. E a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Vai mudar tudo completamente. O deserto vai ter fonte d'água jorrando. O ermo também aqui vai ter ribeiros. Não tinha nada. Isso não vale nada? Vale. E a terra seca se transformará em tanques para aquele que é de Deus. E a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Aí fala uma coisa bonita que eu quero parar por aqui, mas vou passar para você. E ali haverá um alto caminho, um caminho que chamará o caminho santo. Até quando eu li essa mensagem, tem uns 30 e poucos anos, Deus me deu um hino na hora, uma música. E nós cantamos muito tempo aqui, o Douglas tem que aprender. Não vai passar,
não vai passar. Que o imundo não passará. É isso não aqui, vai ó. passar. Foi essa passagem. Não vai passar. O meu Jesus que é forte não deixará. Não vai passar. Não vai passar. Esse caminho é de fogo e de poder. Não vai passar, não vai passar. E se tentar, vai se queimar. Ah, que coisa bonita. Depois você canta com ele. Isso é bonito. Se ele tenta, ele queima. Não passa, pessoal. Você está no caminho santo, ele não vai atingir você nunca se você não sair desse caminho. Fica no caminho, ele não pode passar. O Espírito de Deus vai queimá-lo lá. Aí diz assim, olha... Ali haverá um alto caminho, um caminho que chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Glória a Deus. Que mais? Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Vamos andar pelo caminho santo, pessoal? Ah, você vai viver a vida toda, vai ser uma bênção. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. A alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Vamos orar agora? Chegou a hora de Deus mudar o seu interior aí, pessoal. Pastor Jaime já vai vir, fica de pé, que eu começo orando, aí eu vou seguir a minha missão e vocês vão participar da Santa Comunhão. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, chegamos diante de Ti agora, porque acreditamos que estamos no caminho santo, Pai. O inimigo não passa. O Teu Espírito vai queimar esse inimigo. E Deus, mas ele está perturbando a saúde dessa pessoa. Com uma dor, com uma infecção, com uma inflamação, com um problema seríssimo, Pai. Mas agora tanto eu como o pastor Jaime amarramos esse mal. E dizemos agora, você vai sair dessa pessoa em nome de Jesus. Fala para ele, você vai sair de mim agora. Chama a dor, o mal que for, eu estou mandando agora. Isso não vai continuar, essa sequela tem que ir embora hoje, agora. Pai, em nome de Jesus, digam todos comigo agora. Em nome de Jesus. Vamos repetir mais forte, hein? Em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. Em o nome do Senhor Jesus, levante a sua voz agora. Eu levanto a minha voz, levantamos a nossa voz, determinando, dizendo, o mal vai embora. É o tumor que apareceu, nós amaldiçoamos esse tumor, ele não vai ter mais vida. Em nome de Jesus, isso é a sua hora, meu irmão. Esse é o povo do Senhor, esse é o povo que faz a diferença. E eu digo, ó, neoplasia maligna, sai agora, o caroço vai embora, em nome de Jesus. Ó, ferida, você vai agora secar em nome de Jesus. O sangramento, você vai parar em nome de Jesus. Nós determinamos isso agora, que a dor vai embora. É uma dor de cabeça estranha, é uma dor de cabeça maligna, é uma dor na face, é uma dor da sinusite. Vai embora mal das vias aéreas, das vias respiratórias. Nós mandamos em nome de Jesus. Nós determinamos a saída desse mal agora. Não pode ficar, é surdez, é barulho do ouvido, é purgação do ouvido, é mal cardíaco, é o mal coronário ventricular, é uma arritmia severa, é uma angina no peito, uma dor no peito. Vai saindo em nome de Jesus Cristo. Essa ameaça de infarto, essa pessoa anda sentindo algo estranho, eu digo, vai embora mal. Essa dor forte no estômago, se a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, nós mandamos esse mal sair do aparelho digestivo, do aparelho reprodutor. A moça que sofre, a senhora que sofre com endometriose, com síndrome do ovário policístico, nós mandamos que esse mal cesse agora. A má formação do útero que impede a mulher de engravidar, ou a baixa produção no homem, ou a má produção que faz ele não engravidar a esposa, nós determinamos que esse mal saia, que este mal vai embora agora, em nome de Jesus Cristo, porque nós cremos em milagres, nós cremos num Deus de
milagres, e eu digo ao mal: sai dos ossos dessa pessoa, das cartilagens, saia dos tendões, dos músculos. É uma dor terrível no ombro, é uma dor terrível na clavícula, é uma dor no braço, é uma dor no punho, é dor nos dedos, é gatilho, é artrose, é o dedo que está entortando. O mal vai embora em nome de Jesus. Sai da coluna, sai do quadril, sai do joelho, sai da panturrilha, sai do tornozelo, do calcanhar, da planta dos pés. É alguém que foi diagnosticado com esclerose múltipla e está perdendo os movimentos, está sentindo uma fraqueza muscular muito grande. Eu digo ao mal: sai agora. Nós amaldiçoamos esse vírus para que desapareça, para que saia, porque não há impossíveis para Deus. Nós determinamos: vai embora, mal, sai agora, vai embora, suma. Seja até um problema psíquico, emocional, uma depressão muito forte, que faz a pessoa pensar em tirar a própria vida, que faz a pessoa pensar em suicídio. Sai, 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 vai embora essa perturbação na mente, essa confusão na mente, esse conflito na mente. Sai agora. O transtorno do autismo desapareça em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos. Debaixo da graça, meu, debaixo da unção, você recebe da presença de Deus agora. Há uma visitação de Deus no nosso meio. Creia que algo forte está acontecendo, algo tremendo está acontecendo nessa hora, quando o povo de Deus está reunido. Alamaturiça canta. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia ao Senhor. Jeová Rafa, Jeová Rafa, sua unção está neste lugar. Jeová Rafa, Jeová Rafa, sua unção está neste lugar. Levante suas mãos, cante você também. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia ao Senhor. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, sua unção está neste lugar. Receba a paz do Senhor, meu irmão. Jeová Shalom, Jeová Shalom, sua unção está neste lugar. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. Abençoa. Abençoa o teu povo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia ao Senhor. Pai, nós recebemos a tua paz, nós recebemos a cura que vem de ti, recebemos saúde agora. Jesus Cristo te dá saúde. Diga obrigado, Senhor. Eu recebo a minha bênção em o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Verifica aí,
É importante, a fé sem obra está morta. Você está sentindo dor no ombro, dor no braço? Mexa agora, faz assim um movimento em nome de Jesus, levanta o seu braço, joga ele para trás em nome de Jesus, mexa a sua mão, verifique o que aconteceu nessa oração. Quem estava sentindo dor no braço é que saiu. Levante a mão em nome de Jesus, não deixe de contar, é importante o seu testemunho. Estava com dor na coluna, estava travada a coluna, verifique agora, já vou pegar já, verifique a perna agora, você estava com dor no tornozelo, no joelho, conta o seu testemunho, é importante para a glória de Deus, lá atrás. Era o meu braço, meu ombro, estava doendo muito. E na hora da oração agora, parou de doer. Glória a Deus. Aqui o branco. Uma pontada no peito e passou. Eu orei para quem estava com essa pontada no peito, com a dor no peito. Alguém mais? E daí, levante a mão. Alguém mais, em nome de Jesus? Está sentindo a dor? Vai lá, pega ali. Eu estava sentindo muita dor aqui no meu ombro. E já melhorou, graças a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém, pessoal, em nome de Jesus? Mais alguém? Mais alguém? Vai lá na galeria, tem alguém levantando a mão. Deixa eu pegar lá em cima. Espera que ele vai dar a volta ao mundo para chegar aí. Chegou. Garganta. Dor na garganta. Dor de garganta 3 dias. 3 dias. E agora sumiu. Sumiu. E outra, eu tenho testemunha também para dar. Bem rapidinho. Eu 6 meses tomei remédio para tireoide. Aí a médica falou assim, vamos repetir o exame. Aí repetiu o exame, eu determinei que, uns 15 dias atrás, aí eu passei no médico e ela falou assim que eu não tenho mais nada. Fui curada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus é bonito, né? Tá falando coisa. Tem mais alguém, pessoal? Mais alguém? Mais alguém? Eu tenho que correr que hoje tem comunhão, tem mais coisa. Tem mais alguém? Pessoal de casa tem que dar o testemunho também. Ligue agora, 11 21 26 5893, 11 21 26 5894. 93 é para você falar com a pessoa que vai lhe atender. 94 é para digitar, que é o WhatsApp. Muita gente acha que o WhatsApp é só número de celular, não é? É quando dá o número, não, é o WhatsApp, 11 21 26 5894. Podem sentar, por favor. Nós vamos agora, pessoal, a novela da vida real. Vamos ouvir uma história bonita. E tem muita gente aqui, como o senhor citou, né, de culto anterior. Muita gente dando testemunho bonito, né? Deixa eu só falar uma aqui, olha só. A Ângela, pelo WhatsApp, a filha estava desenganada pela médica, disse que ela nunca seria mãe por causa dos resultados dos seus exames. Mas ela não desistiu e batalhou em oração, acompanhando sempre a programação. Refez os exames, toda a anormalidade desapareceu. Glória a Deus, Jesus é bom, né? E tem mais ainda aqui, mas não dá para ler tudo, não. Vamos então passar a novela da vida real, diretor, por favor. Desde a adolescência, Odete sofre com dores na coluna. Porém, com o passar dos anos, a situação piora. A médico reumatologista olhou para os exames e disse, tu tem coluna já doente de nascença. Mas foi despertar depois, já mais adulta, e trabalhando, doméstica e filhos. Era bem no meio das costas, porque eu agarrava muita criança. Então aquilo parece que abria a coluna. E fazia muitos remédios que mandavam. Até complessa disso e daquilo. Ela sentia bastante dor já há alguns anos, né? Ela andava até meio tortinha, assim, pro lado. Eu falava pra ela, tá andando torta, e ela, tô com dor. E sempre a coluna tinha aquela curvinha, assim, um S. Existia tal de hérnia, né? Que foi constatado no exame de raio-x. As hérnias de disco, que tinha umas quantas. O médico queria até operar. Hérnia de disco é uma condição que pode ocorrer em toda a coluna. Esse termo se refere às estruturas responsáveis por serem uma espécie de amortecedor entre as vértebras, onde parte deles saem da posição normal e comprimem os nervos da coluna, causando dor. A solução era operar ou fazer as físicas, mas não operar ela não queria, né? E com as físicas também não estava resolvendo muito. Sofrimento assim de dor. E daí já fui sempre para médico, o médico receitava remédio, tomava, não tirava aquelas dores. Varrer, limpar alguma coisa, assim, ela sentia bastante dor. Daí parava, aí ficava o dia assim, meio que sentada no sofá com dor. Depois comecei a ter dor num joelho, em outro.
eu também já me levava para médico, porque era muita dor no joelho. Mesmo com dor, ela ia na igreja, né? Não deixava de ir nenhum dia. Agosto de 2022, que aí a gente já tinha notícias que o pastor R.R. Soares ia vir a Porto Alegre. Mesmo com muita dificuldade para caminhar, Odete foi em busca da cura dela, na reunião realizada pelo missionário R.R. Soares em Porto Alegre. Saía determinada para ir lá, no culto do R.R. Soares. Eu quero orar aqui agora por todo mundo que tem problema nas pernas, do quadril até a sola do pé. Na hora da oração, eu orava com fé, com todo o meu fervor que eu tinha de fé, e me senti curada, bem leve, que está sendo agraciada, né? Porque eu não sentia mais aquele desconforto, né, de dores. Aí eu ia atacar as pernas, atacar o quadril. E agora, sumiu tudo? Sumiu as dores. Ela tá bem realizada que já não tem mais essa dor, esse sofrimento, né, de não conseguir às vezes nem caminhar. Não tenho problema de não poder fazer as afazeres, faço tudo. Estou limpando mais, né, mais rápido, porque eu não era rápida também. Deus restaurou a coluna de Odete, mas naquele mesmo ano ela voltou a caminhar com dificuldade. Agora, devido a um esporão calcâneo, que causa muita dor ao firmar o pé no chão. Depois da coluna, já curada, né? A médica mandou fazer o raio-x, tá ali, aparece um biquinho, né, de ossos ferroadas e ferroadas, dia e noite. Tinha que mancar um pouquinho para caminhar. Alguns sapatos não dava para usar. O pastor orava para mim, orava no pé. Foi mais ou menos 1 ano de oração. E ela tá bem realizada, que não sente mais essa dor. Agora cessou a dor. Não sente dor e caminha normal. Até os sapatos que não usava antes, agora já consegue usar. Melhorou muitas coisas melhorou na minha vida, na minha saúde. Hoje eu sou feliz com Jesus e Ele sempre permanece no meu coração e na minha vida. É ao Senhor toda a honra e toda a glória, né? E tem que fazer, pessoal, colocar em prática tudo que nós ouvimos, que nós recebemos. É importante, como o senhor estava comentando, Deus está presente na reunião. Uma vez uma moça contou, uma senhora, jovem senhora, ela trabalhava conosco e ela estava com problema de saúde. E ela então reuniu umas irmãs foram visitá-la e todas oraram. E ela disse, mas a missionária foi uma presença tão forte de Deus. Aí a missionária falou, e daí? Ué, você não está entendendo a presença de Deus. Você não aproveitou a presença dele não para ser abençoada? Você entende? Que às vezes nós nos tornamos religiosos. Nós temos que aprender, na presença de Deus, existe o que você está precisando. E às vezes nós não entendemos. Oramos, buscamos a Deus, mas não desfrutamos da presença dele. Vamos nas perguntas falar um pouquinho sobre esse assunto. São 2 perguntas. A primeira, por favor. Missionário, quer falar o nome de Deus em vão? Boa pergunta, porque no Êxodo capítulo 20 fala dos mandamentos. E é como agora, às vezes nós estamos fazendo uma reunião em vão. Por quê? A pessoa não é edificada? Não, você tem que ser edificado. Existe reunião para edificação, reunião para louvar a Deus, adorar a Deus, mas sempre devemos desfrutar da presença dele. Se a Bíblia diz, ele é o Senhor que nos sara, eu sou o Senhor que te sara. Então, na reunião, você deve apresentar o seu corpo a Deus, a sua vida a Deus. Tomar em vão é inútil, e às vezes oramos. Nós temos um caso, um cita, o homem era cristão, e ele sempre atrasava serviços. E quando alguém falava assim, em nome de Jesus, sexta-feira, você pode vir aqui que sexta-feira, você chegava lá, não deu. Rapaz, você está brincando com o nome de Jesus? Não, você pode falar por você assim, olha, eu vou fazer de tudo para que sexta-feira esteja pronto. É a minha vontade. Pode acontecer um imprevisto, pode não acontecer. Você tem que ser sincero. E muito menos brincar com o nome de Jesus. Quer tomar ele em vão. Quer dizer, inutilmente. Você sabe que nem ia cumprir, ou que pode não cumprir, pode não acontecer. Então, cuidado para você não tomar o nome do Senhor em vão. Quer dizer, não tomar o nome do Senhor inutilmente, que às vezes a pessoa toma, tá bom? Segunda pergunta. Missionário, como Jesus encarava a política? Alguém vai falar assim, pastor, já não tinha política? Tinha, meu irmão. No dia de Jesus, aquela região todinha ali estava debaixo do domínio romano.
Então era pior ainda, se você ver bem. Quantas vezes você vai ouvir Jesus falando sobre isso? Uma vez um homem, os religiosos querendo pegar Jesus, que as pessoas fazem isso conosco também. A pessoa pergunta assim, pastor, grupo tal vai entrar no céu, mas por que você não pergunta a outro grupo? Mas por que eles perguntam aquele grupo? Para colocar a sociedade, né, o povo contra a igreja. Né? Não vai entrar, não pode ficar em cima do muro, não vai. Como esse também, ó, os ladrões não entrarão. Pode estar no púlpito, é ladrão, não vai entrar no reino de Deus, não vai ser salvo não. Os mentirosos, pode estar no púlpito, é mentiroso, não. O púlpito não vai esconder ninguém, pode ter certeza. Dei uma mensagem aqui que o Joabe era o general de Davi, e ele foi se esconder no altar. Conseguiu se esconder? Foi lá que ele foi morto. Entende? Falei do próprio irmão de Davi, Adonias, que foi lá e ele foi tirado. Então, só para você entender, mas às vezes eles fazem essa pergunta. E perguntaram para Jesus na moeda, todo mundo conhece. O senhor é digno, é certo pagar um imposto? Porque fala, está pagando para o opressor. Ele diz, quem é essas filhas aqui? É de César, então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Numa outra falou do Herodes, o Herodes quer te pegar. A única hora que vamos dizer assim, que você vê Jesus falando um pouco mais áspero ou mais duro com as autoridades, foi nesse momento, assim, diga aquela raposa que eu efetuo hoje, cura, amanhã e ao terceiro dia eu ressuscito. Então ele está falando tudo sobre isso, é claro. Então a igreja não pode ser omissa do que está acontecendo, mas não podemos de maneira alguma deixar sentimentos que não provêm de Deus, querendo que um grupo de pessoas morram, que a pessoa queime no inferno, que a pessoa vai pagar para... Não. Qual é a nossa mensagem? Assim como eu digo, passa um criminoso na televisão, cometeu um crime, você ouve muito crente falar, que ele queime no fogo, esse miserável, esse filho do diabo, não é mais ou menos assim? Você é um filho do diabo, filho do cão, aí, esse cara é um filho do cão. Não, ou se ele conhecer Jesus, ele não agiria assim. A mesma quando tem um tirano aí, quando tem um psicopata, tem uma coisa que está no poder, que esse homem conheça Jesus, que ele conheça o amor de Deus. É isso que temos que fazer. E não agir de outra maneira. Sempre lembrando que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E Paulo fala a Timóteo, que é para nós, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, o que ele diz lá? Bota para mim, no versículo 1. E ele diz assim, admoeço, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por quem? Todos os homens. Olha o 2, e diz assim, pelos reis, nós não temos reis, temos o quê? Presidente, governadores, prefeitos, né? Executivo lá. E por todos estão em eminência, estão em evidência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda a piedade e honestidade. Ainda que eu não concorde com aquela autoridade, mas eu tenho que orar para que ela seja bem-sucedida, que ela abra os olhos, que ela tenha leis, que ela permita, que não é o caso que ele não faz lei, poder legislativo, que é os senadores, são os deputados, que façam leis que sejam justas, principalmente para o povo não sofrer. Essa deve ser a nossa oração, e não transpirar ódio, mas não é quer dizer que eu vou concordar. Por exemplo, eu sempre digo, se a pessoa apoia o aborto, ela nunca vai ter a minha, entenda bem, a minha aprovação, porque a Bíblia diz, não matarás. E para mim, a concepção, para mim não, isso é para a ciência mesmo, a concepção começa na vida. Um dia desse eu estava vendo uma senhora falar, eu fiquei pensando, coitada, ela não tinha nem explicação, mas isso aqui não é uma vida? Não, é um ser vivo. Mas é uma vida? Não, é um ser vivo. Peraí, puxa, me explica um pouquinho melhor, que eu estou confuso, né? Mas as pessoas não têm, quer dizer, elas querem defender uma coisa que não é. O rapaz estava com um bonequinho mostrando assim, isso aqui é 12 semanas. E eu tenho uma foto, e eu vi a senhora expeliu vivinho, entende? Vivinho não, expeliu o feto ali, o tamanho que era. Amigo, mas se ainda que não tivesse, veja o que Davi fala no Salmo 139, que ele diz que Deus viu ele do jeito que era uma massa informe. Veja o que ele falou para Jeremias 1,5, antes que te formasse no ventre te conheci. Então, por exemplo, nunca vai ter o meu apoio. Então, qual é a posição da igreja? Sempre oração, tá bom? Sempre dando bom testemunho, mostrando o que é a favor da Bíblia, o que está na Bíblia Sagrada, o que não está na Bíblia Sagrada, aí as pessoas que julguem. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, pelo pouco conhecimento bíblico que tenho, acredito que estou sendo atingida por forças espirituais.
Minha tia, que mora em cima da minha casa, trabalha com obras malignas. Com isso, fico perturbada. Vejo vultos e ouço vozes. E isso está me deixando apavorada. Preciso de ajuda. Como posso ter paz diante desta situação? Você vê o que ela está falando? Que ela conhece um pouco, ela conhece do outro lado, mas não conhece o do lado de cá. Conhecer do lado de cá não é nem ter medo um pouquinho. Oh, meu Deus, que minha tia te conheça. Ô demônio, sai da minha tia em nome de Jesus. Fora, não é te perturbar. O que a Bíblia diz? Maior é o que está em nós. Não tem esse negócio, eu vou perder o sono por causa da macumba da feitiçaria. Não, às vezes é macumba, às vezes é pagode, às vezes é barulho, por causa do barulho. Mas não aquela que tem uma influência. Não, não tem isso. A Bíblia diz, em Números 23, quanto o povo de Deus não vale encantamento, tá bom? Está bem claro aí sobre, não tenha medo, não, que você precisa de se envolver. Agora peça, entende, para um pastor orar por você, fazendo imposição de mãos, e ouça um pouquinho mais da palavra, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não existe na vida de um cristão. Vamos mostrar ao Peru as missões. É um testemunho que vem lá do nosso país vizinho aqui. Por favor. A exploração de recursos da natureza e também o turismo são os principais setores que enriquecem a nação chamada Peru. Paisagens como essa marcam a vida dos habitantes e visitantes. E de lá, recebemos um lindo testemunho. Doutor Soares, eu me chamo Eulália e falo do Peru. Eu estava com um problema no tornozelo, inflamava, doía e eu não tinha condições de andar, até que eu descobri que se tratava de artrose e ela chegou a afetar meu pé. E até o meu ombro foi afetado por isso. Eu estava um bom tempo sentindo dores. Quando eu lavava as roupas, as dores aumentavam e chegavam até os meus dedos. Então, decidi ir na Igreja da Graça aqui em Lima e falei com o pastor sobre isso. Prontamente, ele orou por mim e graças a Deus eu fui curada de todas as dores. Posso até levantar o braço. Deus me curou. A melhor expressão de amor ao próximo é mostrar a importância de conhecer a palavra de Deus. Eu sempre ouvi o missionário falar, sobre o patrocinador. E aí eu sempre levei assim no coração aquilo que ele falou. Se Deus não tocar no seu coração, não é com você. Aí um dia eu estava na casa da minha mãe e aí eu tenho uma oficina de funilaria e pintura automotiva. E aí, certo tempo, foi assim, meio devagar, o trabalho. E aí eu falei, conversando com a minha mãe, e nisso tinha uma amiga dela, de uma outra denominação, que estava na casa dela. E aí a amiga dela pegou e entrou na conversa e falou, mas por que você não patrocina a sua loja? A sua igreja, você não é da graça? Não tem o patrocinador? Eu falei, tem. Foi aquela confirmação que Deus falou comigo, Falou, nossa, uma pessoa de uma outra denominação veio me perguntar. E foi quando Deus tocou no meu coração naquele dia, de eu patrocinar a minha loja, a minha oficina. E aí, desde então, Deus abençoou grandemente. Então, quem crê, verás a glória de Deus, Então, se você tem algum desejo de Deus falar no seu coração, crê que Ele é poderoso para cumprir. Colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida é ter a certeza que seremos conduzidos de modo correto, andando conforme a palavra nos orienta. E é muito bom você aprender a fazer a obra de Deus. Patrocinar é você participar da obra de Deus como patrocinador. Você coloca a empresa, E muita gente tem um chamado e às vezes não entende. Por quê? Você tem um desejo. Se você tem um desejo, Deus que vai cumprir. Eles vão passar. E agora é bem fácil. Porque hoje, nós devemos usarmos o Ofício, não só o nome e o WhatsApp, basta, e todas as informações são colocadas ali, Aí manda para você. Então, o nome aqui e o seu telefone de WhatsApp basta para nós. No verso, você faz um propósito de oração para que o missionário ore pelo propósito que você tem. Faça isso. Você de casa tem aí no QR Code, você pega o celular, abre o celular na câmera do celular, aponta para aqui. Deixa eu mostrar que esse folhetinho aqui tem oração, aqui tem uma oração em pé, tem mensagem, aqui dentro tem as contas. E o que você escrever ali, escreva aqui para você acompanhar, tá bom? E você de casa, então, pega no QR Code, abriu o celular, na câmera do celular, apontou para aqui. Passa uma linha amarela.
todas as informações. Tem gente que não consegue abrir, eu te dou uma conta. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Pode fazer um Pix com CNPJ 30-902-803-0001-00. E até nas lotéricas, vai lá e diga doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, desse código 3091-2065. Não tem como errar, tá bom? Mas Deus está levantando o povo para fazer a diferença. Me dá um testemunho da nossa TV, que depois temos a comunhão. Eu estava com um problema no estômago. E daí, quando eu liguei a televisão, estava um missionário. Disse, você que tem um problema, assim, dor no corpo, dor no... Bota um copo d'água aí na frente da televisão. Aí. Olha, na mesma hora, aquela coisa que eu tinha no estômago, que fazia muito tempo que eu tinha aquilo, terminou. Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, né? Assim, até como orar. Daí eu fui habituando com o missionário, com os outros pastores, né? Aí fui aprendendo. É muito importante a nossa TV ter essa assinatura em casa, porque é muito bom. Nossa TV é um modo de você evangelizar a sua casa. Quem não conhece, eles vão passar aí, pede a programação e leve com você. Você liga, se eu não ligar papel, não precisa devolver. Mas por que falamos? É uma extensão da igreja. São 11 canais evangélicos. Tem um canal que nós gostamos sempre de mostrar, que eu sempre mostro nos cultos que eu ministro, o canal da Bíblia. Mostra 1 ou 2, 3, no máximo, versículos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Quem não conhece, então, leve com você, depois você liga. E você de casa, conheça também, aí tem 3 informações que eu vou dar. Você pode ligar para 0800 201 4000, 0800 201 4000. Você pode mandar um zap para ali no 21 3265 5000, 21 3265 5000. E entrar no site nossatv.tv.br. Glória a Deus. Levante uma mão assim, deixa eu dar uma bênção para algumas emissoras que vão sair agora, Pai. Então eles vão ficar com uma bênção. E eu vou pedir uma bênção de prosperidade para o dizimista, o ofertante, o patrocinador, para alguém que está até desempregado, para alguém que está endividado, para alguém que está passando dificuldades, ó Deus, na vida financeira, na vida profissional. Eu levanto a minha voz, quebrando essa barreira do inferno, quebrando essa barreira do diabo, dizendo fora toda amarração que está na vida desta pessoa, no trabalho dela, na fonte de renda dela, que tem impedido essa pessoa até de sair do vermelho, que todos os meses essa pessoa está no vermelho. Fora toda amarração, toda a opressão da vida financeira, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora vamos, pessoal, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Você de casa se prepare para participar também. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comeste este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O que Paulo está dizendo? Não participe indignamente. Antes de participar, se examine: Senhor, onde eu tenho errado?
O Senhor sabe que eu sou falho, eu peço perdão, reconheço que sou falho, mas quero misericórdia, quero graça. Participe dignamente. Se a pessoa está vivendo em pecado, ela não pode, a não ser que ela esteja se reconciliando hoje. Como também a pessoa que ainda não aceitou Jesus, se ela não tomou essa decisão, ela não pode, porque a Santa Ceia não é da igreja, é do Senhor. Ela tem que crer no coração que Jesus morreu pelos pecados dela, ela tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e dizer, Jesus me salva, e Ele vai te salvar. Feche teus olhos, mas não tenha medo da Santa Ceia. A Santa Ceia é comunhão, não é outra coisa. Ou é liberdade no Espírito. É liberdade que foi para a liberdade que nos libertou. Você não deve participar da Santa Ceia com a cara fechada. Não, Deus, eu estou lembrando do Calvário. Eu estou lembrando que eu sou livre hoje. Hoje o Senhor pagou um alto preço por mim, por isso eu peço perdão se eu não tenho honrado como deveria. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco, agência 3378, dígito 2, conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.